Fala, meus nerdolas, meus tetolas, meus gordolas, tudo bom com vocês? Aqui é o Mafinha. Este é mais um OK Nerd, o seu espaço para falar de cultura pop e cultura nerd. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o episódio 7 de Acolyte, que estreou ontem lá no Disney Plus. Tem muita coisa pra gente falar. Não vou fazer um review, nem um resumo do episódio. Você se vire, vai assistir. Mas vamos falar de alguns conceitos que foram ditos nesse episódio, como o de que os Jedis são maus. É, meu amigo, exatamente. Jedis, como nós esperávamos, são pessoas más, que querem arrancar crianças do colo de suas mães. Assim, eu tava pesquisando para fazer esse vídeo e eu achei esse texto aqui da Trudy Graham, né? Dona Trudy Graham, que é essa moçoila aqui, ó, né? Essa mocinha aqui. Cara de americana, né? Canadense, na verdade, tem cara. E eu fui com muita má vontade ler esse texto, porque eu já imaginava, né? Porque o título dele, assim, The Acolyte prova que os Jedi estão condenados sendo tão quadrados, né? Eu falei, puta, já lá vem. Mas ela tem argumentos muito interessantes aqui, e eu tenho que ser justo, que eu achei deveras, né? Interessantes os argumentos dela. E se a série Acolyte e até o desenvolvimento de Star Wars, desde que a Disney comprou, fosse feito desse jeito, com esse tom, porém, com roteiros melhores, sem essa encheção de saco ideológica, tal, eu acho que até a gente poderia ter tido uma era Star Wars sem destruir Star Wars, como tá acontecendo agora, né? Isso prova de que o problema não é o conceito da coisa, né? E nem a liberdade artística, mas sim o excesso de ideologização, tá? Sei que vocês não estão entendendo, mas eu vou chegar lá. Vamos lá. Bom, ela começa assim. A Acolyte pergunta corajamente: os Jedi são apenas um monte de pessoas quadradas, né? Conservadoras, sei lá. À medida que os episódios se desenrolam, o estranho manipula emocionalmente Osha, e as respostas e as consequências são evidentes. A trilogia original de Star Wars lembra a Ordem Jedi como uma fonte mágica onisciente de puro bem no universo, heróis míticos conectados a todos os seres vivos, protegendo a galáxia do Sith, que fazem mal à força. Então, isso é interessante, porque à primeira vista, ela pode falar isso, mas a gente sabe muito bem que a força, ela precisa do equilíbrio, né? E sempre foi a ideia do George Lucas, essa questão do equilíbrio. Mesmo porque a época que Star Wars saiu, era muito comum, né, essa cultura indiana, asiática, né, oriental, do bem, do mal, do yin, do yang. Isso era muito comum, principalmente em Hollywood, né? A gente sabe quando os Beatles foram lá pra Índia e tal. Isso era meio que a moda na época, cheio de culto lá. Então isso influenciou muito a concepção do que era a Ordem Jedi por George Lucas. É claro que isso foi desenvolvido durante as décadas, né, principalmente nos Legends e tal, mas essa é um conceito inicial do lado negro, do lado branco, da questão do yin yang, a questão do escuro, do claro, do bem, do mal, do homem, da mulher, aquela coisa, a dualidade que se complementa e dá equilíbrio, e a força necessita desse equilíbrio, correto? Então, até aí a moça não tá errada no que ela está falando. Eu acho que ela tá só também usando meio que um espantalho, mas tudo bem, é pelo bem do argumento dela. A trilogia prequel, Os Últimos Jedi, olha aí, e o Acolyte segue um caminho diferente. O caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções. E a vingança dos Siths, o fracasso dos Jedi em ver o quadro geral faz com que a liberdade morra sob aplausos estrondosos, enquanto em Os Últimos Jedi, Rian Johnson tomou a decisão usada de tornar o garoto propaganda Luke falível. Aí que eu acho o erro. Porque assim, o conceito de você mostrar que os Jedi eram falíveis, tinham seus problemas e faziam besteiras e foram arrogantes e o poder da força subiu a cabeça deles. Cara, eu não acho esse tema problemático. Muito pelo contrário, eu acho interessante isso. Correto? E o inverso também, né? Apesar de que, né, é complicado você mostrar o lado positivo
Darth Vader, que é um genocida, né, cara? Mas, enfim, eu entendi. Humanização da coisa e tal. O problema é que como é feito, né? Entendeu? Ideias são problemas que você arranjou pra você mesmo. Então, quer dizer, se você tem uma ideia boa, beleza. Como é que você vai fazer essa ideia funcionar? E é esse que é o problema. Eu não acho que o Rian Johnson e a equipe de roteirista do The Last Jedi fez um trabalho eficiente nisso. Ao mostrar o Luke desprezando o sabre de luz dele, que naquele tempo ali, cronologicamente dentro do universo, é quase como um objeto sagrado, né? Que era do pai dele. Então, assim, e aí? Né, isso, a gente tem que compreender que existe o texto dentro do universo ficcional e o texto que vaza para o público, né? E vai pra... Então, assim, o filme, ele é um filme por uma construção artística fechada por si só, mas ele também é um filme pela interpretação que as pessoas vão ter daquele filme. É aquela história de que, a partir do momento que uma pessoa vê uma obra de arte, aquela obra de arte não é mais do autor, mas sim da pessoa que viu ela. Sacou? Então, assim, quando você faz um filme, você pode ter até a intenção de demonstrar uma coisa. Mas se você não souber, ou pelo menos não, e aí que tá a grande genialidade do artista, se você não souber como as pessoas vão interpretar, não souber apertar os botões aonde as pessoas vão interpretar do jeito que você quer, você acaba passando a mensagem errada. É o que o Rian Johnson faz e é o que a Leslie Helland faz aqui em Acolyte. Que é você, né, tentar demonstrar essa falibilidade dos Jedi e no final você só tá ofendendo os fãs de Star Wars, né, que passaram anos e anos idolatrando os Jedi, se vestindo como eles, né, repetindo os mantras e tal. Compreendeu? Então, assim, essas coisas não podem ser empurradas goela abaixo. Eu acho que é um problema de... E até uma coisa assim, de metalinguagem, né? Porque essa reclamação de que os Jedi são arrogantes e utilizam a força e sobe a cabeça, aquela coisa, é meio que mais ou menos o que acontece com a galera woke de Hollywood, né? Então, assim, veja, os Jedi, eles querem impor a paz a qualquer custo, né? Qualquer custo. Então, a história do episódio 7... Eles descem lá no planeta, o planeta desconfia-se que tem uma vergência lá, não sei se a palavra é essa, mas enfim, e que a força age ali de uma maneira tão forte que a vida nasceu ali depois de um acidente no hiperespaço. Esse é um parêntese que eu queria... Que acidente no hiperespaço que eles estavam se referindo para causar a morte da vida num planeta, né? Achei interessante isso aí, se alguém sabe no Legend onde que tem esse tipo de coisa, que acontece acidente no hiperespaço, e que tipo de acidente é esse, o que acontece com o hiperespaço, entendeu? Eu acho esses conceitos aí interessantes, eu queria, se você tem nos comentários, puder escrever pra mim, eu agradecer, tá bom? Voltando. Então eles vão lá, vão pesquisar porque que aquele planeta perdeu todas as formas de vida 100 anos atrás e agora 100 anos depois tá cheio de vida pra tudo que é lugar e tal. Então eles vão tentar descobrir o que pode ser ali, porque quando isso acontece é porque tem uma reunião da força em um local só, muito grande, tá? Aquele papo, né? Enfim, e aí desenrola, não vou contar a história e tal, a gente acaba daquela história de que o Mestre Sol, assim, um parênteses também aqui, eu tava assistindo tudo dublado, né? Porque eu sou preguiçoso, né? Aí eu falei, não, hoje eu vou assistir legendado pra ver como é que tá aí a rapaziada. Cara, a dublagem deixa a série pelo menos 50% melhor. Porque quando você deixa no áudio original, o Mestre Sol é incompreensível, cara. Você não consegue entender o que ele fala. Ele não passa a emoção, porque ele não tá falando a língua nativa dele. Então ele tá meio que repetindo frases prontas. É horroroso, cara. Horroroso. Eu falei, caramba. Enfim, daí... Voltando, né? Eles vão lá, se metem com as irmãs lá, aquele culto meio esquisito e tal. E o que eu quero dizer nisso aí? Os Jedi, eles, boas intenções, como a mesma moça disse aqui, né? Elas também levam ao inferno. Então, quer dizer, a boa intenção do Jedi de ajudar aquelas crianças e tal, a qualquer custo, acabou destruindo a família delas, acabou destruindo aquele culto. Aquelas mulheres que, por mais malucas que fossem,
né? Elas estavam na delas, sacou? Então eu vejo que é até uma metalinguagem para os próprios criadores, né, na Disney. Por exemplo, eu tenho certeza que Dona Kathleen Kennedy, Leslie Helen, Brian Johnson, todo esse pessoal, Bob Iger, Kevin Feige, nenhum deles tem intenções malignas quando eles colocam esse excesso de ideologia nas produções, né? Tenho certeza que eles estão pensando bem, assim, olha, a gente precisa colocar diversidade, a gente precisa colocar coisas para que as pessoas sejam mais... não tenham preconceito, por isso é importante ter diversidade de pessoas diferentes, de sexos diferentes. Eu tenho certeza que não é por maldade isso, tá? Mas o jeito que eles fazem é tão impositivo que acaba virando maldade. Então você vê como tem uma metalinguagem aí, quer dizer, a crítica que esse pessoal quer fazer aos Jedi é exatamente a mesma coisa que eles fazem no mundo real, né? Então é muito interessante isso. E como eu falei pra vocês, só pra não ficar me estender muito do vídeo, eu acho que essa ideia de, vou usar a palavra que eles usam, problematizar os Jedi, não é ruim. Não é nem um pouco ruim. Acho interessante. O problema é o modo que eles fazem. Eles não sabem fazer. Então, e talvez isso aconteça porque eles não conseguem enxergar a si próprio. Entendeu? Talvez se eles enxergassem que eles fazem a mesma coisa, refletissem sobre isso, eles poderiam construir Jedis, né, e a organização Jedi, a visão Jedi, para que o povo conseguisse conectar. Talvez a saída é a autorreflexão desses produtores, desses diretores, dessa galera woke dentro da Disney sobre o papel deles. Porque assim, veja bem, se os Jedi fosse assistir a TV Galáctica lá e tivesse os críticos da TV Galáctica, o que os Jedi estariam falando? Esses caras aí são só pessoas contra a nossa bondade, né? Estão pendendo pro lado negro, que é o que esse pessoal fala da gente, os nerdolas, que nós somos racistas, que nós somos fascistas, que nós não sei o quê. Então, tanto quanto os Jedi precisariam ter feito uma autorreflexão, senão não teria acontecido o que aconteceu com eles, né? Eu acho que é a mesma lição de vida para vocês, né? Obviamente, vocês, pro pessoal que trabalha na Disney e tem essa mentalidade, né? Se esse pessoal não fizer autorreflexão, não compreender o mundo que eles vivem, não entender que mesmo as boas intenções não são a única coisa que você precisa ter para que façam-se coisas boas, que muitas vezes as boas intenções é que levam à destruição, vocês vão acabar sendo destruídos por sua arrogância, exatamente igual aos Jedi. Tá bom? Então é isso, rapaziada. Muito bom, uma ótima reflexão sobre os Jedi. Gostei do texto, apesar de saber que ele tem uma tendência muito mais ao lado lacrador, mas me fez refletir sobre isso. Espero que você também reflita, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de dar aquele joinha. Um beijo de vocês, a gente volta logo mais com mais um OK Nerd, rapaziada. Falou, tchau, tchau.